Olá, bem-vindo ao Descomplicando. Hoje nós vamos falar de 5 barreiras que impedem que você tenha uma vida sexual no seu casamento de muito êxito. Estamos de volta com você e hoje nós queremos esclarecer um assunto que é muito interessante na vida do casamento, na conjugalidade de qualquer pessoa. Já tive em atendimento com pessoas, especialmente com mulheres, que já me fizeram uma pergunta ou fizeram algum comentário assim: o senhor não acha que a vida a dois, a vida do casamento seria bem melhor se eu não tivesse que fazer sexo com meu marido, ou se os homens não tivessem que fazer sexo com as mulheres? Imagina você ouvindo isso. Eu disse para esta pessoa: não, a senhora está completamente errada. Ela disse: não, eu não tenho problema com meu marido, meu único problema é que eu não gosto de fazer sexo. E aí, depois de uma conversa, um bom tempo de aconselhamento e orientação, nós apresentamos para aquela mulher que o problema não era o marido, mas sim ela, sobre as várias questões que ela trazia consigo mesma sobre o sexo. Há um mistério grandioso, especialmente que envolve o universo feminino, sobre as barreiras da questão sexual. E também, muitas dessas barreiras são criadas pelos homens, que fazem com que a vida íntima de muitas mulheres se torne um inferno, muito desafiador. Nós queremos falar de algumas barreiras aqui, e a barreira número 1 que eu gostaria de mencionar, e que muita gente às vezes nem pensa sobre ela, é a barreira espiritual. Nós precisamos, para desenvolver uma vida sexual de êxito dentro do casamento, a nossa vida espiritual precisa estar bem. Nós precisamos estar bem com Deus. Na verdade, muitas pessoas quando pensam em sexo, falam sobre sexo e falam o auge do sexo é o orgasmo, sem dúvida, mas as pessoas pensam que o orgasmo é algo que acontece apenas em nível de físico, em nível de corpo. Deus não projetou para que o orgasmo fosse apenas isso, esse é apenas um percentual. O orgasmo, na realidade, ele deveria ser aquilo que está se convencionando em inglês, soulgasm, que é orgasmo da alma com o espírito. O que isso tem a ver? O ponto final da relação sexual, do êxito sexual na vida de um casal, o auge do orgasmo, ele é pleno, ele se dá a nível do espírito, no mundo espiritual, ele se dá a nível de alma e ele se dá a nível de corpo. Na primeira barreira, o espiritual. Se a pessoa não está bem, se a pessoa não se sente à vontade espiritualmente, se o ser humano é desconectado com o Criador, se o ser humano está desajustado com as suas funções espirituais, é óbvio que essa pessoa vai apresentar, no momento da intimidade, no momento da relação a dois, no momento do se entregar, ela vai ter dificuldades. Então é muito importante que você cheque como está a sua vida espiritual. Alguns casais que vivem juntos, algumas pessoas que se juntam para viver e às vezes até contrariados, questões de paz, de famílias, de sociedade, elas começam durante algum tempo e depois abandonam a relação porque começam a perceber que as coisas não dão certo e que a experiência a nível de corpo, ela tem muitos limites. Por isso que nós podemos falar com toda a propriedade que a questão do orgasmo, ele não se dá só no nível de carne e de corpo, mas algo espiritual, porque foi algo planejado pelo Criador. Eu quero falar sobre o segundo ponto, a segunda barreira, na verdade, que é a barreira sobre os conceitos ou os pensamentos que eu posso ter sobre o sexo. Muitas vezes, muitas pessoas têm a ideia de que sexo é algo sujo. Muitas mulheres pensam que sexo é algo que... Há muitos tabus nas questões sexuais. No meio das comunidades evangélicas, ouvimos muitas dessas coisas. As pessoas fora também das comunidades evangélicas, cristãs, até mesmo muçulmanas e judaicas, há conceitos absurdos sobre o que de fato é o sexo. E as pessoas vão para a conjugalidade, vão para a relação a dois com muitos desses conceitos e ideias erradas. Por exemplo, como é tão comum nós atendermos pessoas dizerem: minha mãe me ensinou que sexo é assim, meu pai me ensinou que você para ser feliz sexualmente não precisa ter só uma esposa, você pode ter várias mulheres, contanto que você se sinta realizado, você seja pleno. Quantas pessoas
Quantas mulheres, por conceitos mesmo de que o sexo é sujo, deitam-se na cama com seu marido, ela sabe que seu marido não trai, ela sabe que é um homem dedicado, ela também é uma mulher dedicada, mas ela se sente suja, ela se sente uma prostituta. E aí quando você vai ver quais são os conteúdos, o que foi, como foi a infância daquela pessoa, os conteúdos que entraram, agregaram a história de vida dessa pessoa, muitas vezes as pessoas pensam que sexo é pecado. E aí esses conceitos eles vão se agregando, e no momento do se entregar, no momento da intimidade, no momento de que a conexão precisa ser estabelecida para ser algo pleno, espírito, alma e corpo, a alma dessa pessoa com um conceito errado sobre o sexo pode ter interferências seríssimas. Nós sabemos de casos, atendendo casos de pessoas que nunca tiveram orgasmo. Por que essas pessoas nunca tiveram orgasmo? Aí precisa saber o que aconteceu. Por que muitas mulheres nunca tiveram orgasmo? Por que mulheres não gostam desta relação sexual? Por que mulheres não buscam seus companheiros? Muitas dessas situações, dessas respostas, estão no fato dos conceitos errados sobre o sexo. Há milhões de mulheres que foram abusadas sexualmente. A Organização Mundial da Saúde, os dados, na realidade, apontam que no mundo inteiro, de cada 7 mulheres, 4 sofreram ou vão sofrer abuso sexual. Quando a pessoa vem para um casamento, vem para uma conjugalidade, tendo sido vítima de abusos sexuais, obviamente essa pessoa vai ter barreiras para uma relação sexual plena. Se você está me ouvindo hoje e de alguma forma você sofreu algum nível de abuso sexual, é óbvio que com certeza você deve ter dentro de você, em algum grau, algum nível de frustração sexual, de barreira sexual, de algo que impeça que você suba por aquilo que você foi violentado, aquilo que você sofreu. Muitas pessoas pensam que o abuso sexual acontece apenas quando há penetração. Não, você está enganado. O abuso sexual se dá de várias formas. Existem os abusos verbais. Muitas vezes a pessoa está ali e a pessoa está ouvindo, está dando cantada, está falando imoralidade, induzindo a criança, ensinando a criança com palavras erotizadas, com termos eróticos, e conduzindo a criança ou o adolescente para um estado final, transformar-se no abuso físico. Outras pessoas são abusadas de formas visuais. Muitos adultos põem filmes pornográficos e ensinam as crianças a verem aqueles filmes, e depois eles querem fazer reprodução. Isso é um tipo de abuso. E outros, o auditivo, em que a pessoa sussurra, em que a pessoa insinua. E o dos outros chega a ser realmente o abuso físico, onde na maioria das vezes dá-se a penetração ou toques. E esses são tipos de abuso sexual. Qualquer mulher e qualquer homem que sofra ou tenha sido vítima do abuso sexual pode apresentar, sim, demandas sérias dentro da vida íntima e viver muito bem, se relacionar muito bem. Eu quero dizer para você que não são só as mulheres que são vítimas dos abusos sexuais. Há um número muito grande, os dados, as informações nos órgãos sobre os homens que são abusados sexualmente é cada vez mais crescente. E no próximo programa eu vou te esclarecer sobre os abusos que muitos rapazes sofrem, muitos jovens, meninos, e crianças, meninos pequenos que sofrem os abusos e que também criam essas barreiras sexuais de uma maneira ou de outra. Não só indo para o homossexualismo, mas para os abusos e outras formas de agressão à mulher. E isso faz com que essa barreira se intensifique mais ainda. Então, no próximo programa, nós vamos dar continuidade às outras barreiras. E se você gostou do programa de hoje, comunique a uma outra pessoa, compartilhe, curta aí na sua telinha esse nosso programa, comunique com outras pessoas, inscreva-se. Inscreva-se para que você receba as nossas informações. E nós vamos voltar a nos encontrar numa próxima vez, dando continuidade a este assunto maravilhoso.